entradas ao vivo. No Carnaval de Laguna, que a Globo faz giros, né? No Carnaval. Que roubada. Roubada isso geral. Isso é a pior roubada que tem. Roubada. Só tem bêbado, gente vomitando em ti. E aí? Uma gritaria. Como Laguna era o carnaval mais famoso de Santa Catarina, eu fui pra lá, né? Pra linha de Você gosta de carnaval, fogo. Não gosto muito, não. O que acontece? Aí alguns vivos me colocaram na avenida, ali no meio da bagunça, eu levei aquela spray na cara. Ao vivo? Ao vivo. Que merda. Tipo, me empurraram. Imagina, cara. Beleza, mas a pior você não sabe o que aconteceu. A pior foi assim, aí havia um programa, havia o Estúdio Santa Catarina aqui, e havia um no Rio Grande do Sul, que era o mesmo programa, só que era o Estúdio Rio Grande do Sul. E eles cismaram lá que eu entrasse ao vivo de Laguna, no meio da multidão, e que selecionassem alguns gaúchos, e que eu perguntasse para esses gaúchos por que os gaúchos gostavam tanto do Carnaval de Laguna. Eu falei, galera, tudo bem, eu vou entrar, mas só porque eles estão bêbados. Não, mas organiza, pega uns aí que você acha que tá mais assim, sóbrio. Eu avisei. É óbvio que isso não vai dar certo. Eu avisei. Eu posso falar palavrão claro, aqui? por favor. Pode ser? No meu programa só um pode. que eu vou Pode falar. Juro, só um. É que o meu canal do YouTube já nem é mais Friendly Family, aquela história lá, já tem tanto palavrão que o YouTube já me corta, então pode falar. Então, aí eu reuni um pessoal assim, gente, a gente vai entrar ao vivo agora para o Rio Grande do Sul e eu vou perguntar para vocês por que o Carnaval de Laguna é tão legal e por que vocês vêm para cá. Ok, entrei. Vamos com Lise Búrio, em Laguna, Santa Catarina. Lise, como é que está a festa aí em Laguna? Olha, aqui Laguna é um dos carnavais, né, mais frequentados de Santa Catarina. Em média, triplica o tamanho da população da cidade e grande parte desse público vem aí do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu estou aqui, né, com uma turma aí que veio aqui de Porto Alegre conferir o carnaval. E aí, pessoal, eu queria saber de vocês, por que os gaúchos vêm para o Carnaval de Laguna? Aí eles gritaram assim, porque aqui só tem puta! Todos juntos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, eu conheço ela há muito tempo e ela há muito tempo trabalha com comunicação. Eu tenho o prazer de receber ela, que já teve voz na Atlântida, foi da RBS, coordenadora de cursos de jornalismo e o que mais, Lise Búrigo? Já fiz tantas coisas nessa vida. Sempre na comunicação, Lise? Sempre na comunicação. A comunicação já acho que nasceu comigo. Você só não falava no ventre da mãe porque Por que decidiu ser jornalista? Falava muito? Quando eu era pequena, eu sempre gostei de brincar, de ser apresentadora de televisão. De apresentar assim que nem você, assim, numa bancada, brincava numa bancada, ficava sentada. E quando eu pegava gibi, porque a minha mãe lê muito gibi, né? Até hoje a minha mãe lê gibi. Minha mãe tem coleções de gibi. Mas do que ela lê? Ela lê o Cebolinha, né? Ela lê a Tina, a Turma da Mônica, ela adora. Assim, então lá em casa gibi era assim. E eu brincava no gibi, contando a historinha do gibi e fazendo de conta que eu estava apresentando um jornal de gibi. Jornal do gibi. Tá. Então já veio desde criança, eu gostava de teatro, né, na escola. Mas fez teatro alguma coisa? Eu fazia na escola, né, então assim, levava nas disciplinas que eram exatas, eu era zero à esquerda. Bem-vinda, somos todos, enfim, né? Estamos todos juntos. Mas nas disciplinas em que eu podia usar a minha criatividade, eu sempre, né, conseguia Todo jornalista destacar. É meio ator. Sim, né? Bastante, acho que não um pouquinho, tem muito, ser, né? Que ele incorpora, né, que ele, muitas vezes ele tem que interpretar e aí decidiu, faculdade de jornalismo? Não, a faculdade foi uma coisa que veio... Não foi... Eu não pensei assim, eu vou ser jornalista, né, na verdade eu queria ser atriz. Mas na época, eu tinha acho que 12 anos, o curso era em Porto Alegre, arte cênica só tinha em Porto Alegre. Nunca que o pai ia deixar. Sei lá, daí também pensava, mas não era uma coisa assim que eu perdia noites de sono com aquilo. Só que aconteceu uma coincidência na minha vida aos 14 anos, que eu conheci um locutor da rádio FM em Criciúma. Criciúma teve a sua primeira FM era algo
inédito, né? Só havia rádios AM pelo Brasil afora. E a FM veio com uma proposta mais musical, de entretenimento. Qualidade de som. Qualidade de som, enfim, era o que tinha de novo. E eu conheci um locutor desta rádio FM, Eldorado FM de Criciúma, por meio de uma amiga. E eu falei para ele, eu acho tão legal o trabalho de vocês. Como eu sempre gostei muito de música, eu ouvi assiduamente a rádio. E aí eu falei para esse locutor, eu acho tão legal o trabalho de vocês, tal. Ele assim, olha só, às vezes eles precisam de vozes femininas, assim, para gravar comercial. Tu não topa gravar um comercial? Daí eu falei, oi. Pra ontem, né? Tô lá, pra né? ontem. Quando que eu posso ir? Isso com 14 anos? Com 14 anos. E aí veio um comercial para eu gravar. Posso dizer um nome aqui? Claro. Da empresa da Milk Money. Isso, não vamos falar a data, né? 1983, pensa. Aí me chamaram para gravar esse comercial, só que daí meus pais na época não deixaram eu gravar o comercial, porque eu era muito nova. Enfim, eles, sei lá, não vai, não sei o quê, vai estudar, né? Vai estudar. Isso é coisa de vagabundo, de rádio, vagabundo. Porque não havia mulheres, eu acho que, sei lá, eu acho que eles também não pensaram muito, assim, só me proibiram de ir. Mas eu dei um jeito, né, com uma amiga minha, a Simone Coelho, na época. Ah, é? A Simone Coelho era muito... Já faziam treta, vocês? Já faziam treta as duas. Nós pegamos um ônibus no centro de Criciúma e fomos até o Morro da TV e eu gravei o comercial escondida. Isso era atravessar 3 cidades, né? Fazer isso em 1980. Até no morro, imagina, perigo. Até subir o morro era um... Hoje é perigoso subir o morro, imagina em 1980. Mas foi muito engraçado, porque daí esse comercial começou a rodar na rádio. E o teu pai ouviu? E aí meu pai e minha mãe ouviram e falaram assim, não é a Lizzy? É a Lizzy! Oh, rapaz, levei uma bronca, fiquei de castigo. Mas ganhou dinheiro ou não? Ganhou alguma coisa? Ganhei um cachê, ganhei. Acho que dava pra comprar uma caixinha de picolé, assim. Ah, tá bom, né? Já é o começo, tá bom? Já deu pra pagar a passagem de ônibus. Já subiu, de né? volta, Aventura, foi. pelo menos, né? E foi muito assim... Mas aquilo ali foi um start pra você? Foi muito legal, porque daí, ao mesmo tempo que eles me repreenderam, porque, claro, eu cometi algo errado, né? Eu fui descumprir um pedido deles de eu não ir. E aí começou a surgir outros convites para gravar comercial. Aí comecei a gravar, daí não foi. Aí logo em seguida, já, um mês depois, já veio o convite. Na época, o seu Enio Steiner era o diretor da Eldorado. Não tive o prazer de entrevistá-lo, infelizmente. Eu tive o prazer de conhecê-lo e entrevistá-lo também não. Você trabalhou com grandes figuras, né? Trabalhei com o Milioli Neto. Nossa, esse eu já tive o prazer de entrevistar. Esse aí já passou. Tem histórias hilárias com o Milioli Neto, dele dormir na bancada, de chutar ele por baixo. Todo mundo que vem aqui tem 10 histórias do Milioli para contar. Vou chamar ele aqui, o Milioli. Todos têm 10. Mas foi bem legal, assim. E aí, a partir daí, eu comecei na rádio, já com um programa gravado, que era o Ligue Se Ligue, que as pessoas pediam música. Como é que era, vai? Eram as 12 melhores Não, fala um pedacinho como é que era na rádio. Não vai dizer que você não lembra. Cara, não vem com esse papo que o locutor nunca esquece. O jargão. Ligue Se Ligue na Rádio Eldorado. Agora você vai escolher a música e a gente vai rodar as mais pedidas do dia. Daí sempre eram as mesmas músicas, né? Tinha gente que ligava 20 vezes para pedir a mesma música, a mesma pessoa, né? Mas tudo bem, fazia parte do jogo. Não, mas pior que tem sempre aquele que liga todo dia para a rádio. Que todos é o fã da os rádio, dias, todo dia. Fãs mesmo, né? E aí rodava essas músicas, a época era anos 80, a gente estava o rock, né, nacional estava no auge, graças a Deus a gente tinha excelentes bandas, né? Kid de Abelha, o Traje a Rigor, os Titãs. Era um mundo de revolução Engenheiros naquela do Havaí. época, né? Nossa, foi a melhor fase, né? Você era meio revolucionária? Legião Urbana. Não? Como é que você era? Eu sempre fui meio rebelde, meio rebeldezona, assim. Mas rebelde sem causa mesmo, assim. Só pra causar. Só pra causar. Mas aí, quando você entra na faculdade de jornalismo, já tinha experiência de rádio, então? Aí, posteriormente a essa minha experiência na Rádio Dourado, isso eu com 14 anos, quando eu estava com quase 16, o Sérgio Sirotsky, que era o diretor da rede de rádios em Santa Catarina, da Atlântida, ele me ouviu e ele queria uma mulher em Santa Catarina. Eles tinham a Bete Prata em Porto Alegre e eles resolveram experimentar em Santa Catarina. Mas até então ele não tinha achado um perfil assim que tivesse a ver com a Rádio Atlântida. E ele me ouviu, ele falou, eu quero essa menina aí. Essa voz aí. E aí eu não tinha nem 16 anos ainda. Aí ele me ligou, eu nem sabia quem era. Falei, oi, quem tá falando? Aí fui pedir para meus pais, novamente foi aquela confusão, né? Porque eu ia ter que ir para Florianópolis.
ia ter que me Com mudar 16 para lá. anos para Floripa? 16 anos, E você foi, né? Fui, tivemos muitas conversas em casa, muitos choros, muitas promessas e... Você cumpriu todas as promessas para os pais ou não? Algumas. Uma das promessas era que eu teria que me manter, né, financeiramente. Então eu teria que pagar aluguel. Tá, e essa tu cumpriu, né? Essa eu cumpri. Ah, então tá Só que beleza. a outra eu não cumpri muito bem. Qual foi a outra? Que eu tinha que estudar, manter os estudos, e aí eu reprovei. Ah, mas daí também, né? Queria que jornalista fique estudando também, o pessoal da comunicação faz também. Mas não tem noção. Terceirão, ó. Ah, trabalhando numa rádio em Floripa, vai eu só estudar queria saber ali. de ir pra rádio, de falar de música, estudar música, falar de surf. Pouco arrego que você tinha. 16 Com anos, 16 gente, anos, Floripa. cara. Pensa. Floripa dava pra andar em Floripa. Imagina, Florianópolis era muito mais seguro do que Criciúma, uma cidade super tranquila, uma cidade, Você ficou quanto tempo em Florianópolis? nessa vida? Eu fiquei uns 15 anos em Florianópolis, fiquei um tempão lá. Você construiu uma carreira. Construí a carreira lá, minha carreira começou lá, inclusive a do jornalismo mesmo, antes de fazer faculdade, mas eu comecei a apresentar jornal na Rede OM de comunicação. Jornal sério, sim? Era jornal sério. Sério, sim, eu consegui sair do rádio, foi uma transformação, aí entrou a atriz, né? Sair do rádio falando de música, Porque é maldito, de hein? surf. Pra gente que sai do rádio e vem pra TV é difícil. É difícil. E sabe que uma coisa que eles me criticavam muito, que como eu falava muito feliz na rádio, né? Rádio Atlântida, mais ouvida, olha o sucesso, né? Você falava assim na TV? Muito. Todas as gírias do mundo eu sabia. Eu tinha um glossário de gírias. Tem jargão, né? Que você inventa todo dia. Enfim. E aí, indo para a televisão, você tem que pegar tudo isso limpa e você tem que mudar totalmente as suas expressões, inclusive faciais, né? Porque no rádio, você... E aí na televisão, eu não poderia anunciar um acidente falando que aconteceu um negócio legal ali, né? Como assim legal? Não, desculpa, pessoal. Entendeu? Então eu tive que mudar todo o meu jeito de falar, Demorou meus muito? trejeitos. Apanhei bastante. Para poder aprender. Eu tinha uma chefe que ela dizia assim, para de sorrir quando tu fala. Tu estás falando um assunto que é um assunto que as pessoas têm que entender que é um assunto importante, sério. E ao momento que tu expressa um sorriso no teu rosto, tu não estás passando a informação com tanta credibilidade como deveria. Rapaz! Pode pegar. Aí começou Liz a treinar no espelho. Caras e bocas, né? Tá, você vai contar o resto da história na volta, vai? Eu tenho o prazer de receber ela, Lise Burgo, e suas histórias da comunicação. A gente já volta. Posso falar sério ou rindo agora? Vamos rir um pouquinho, né? A gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas. Se fosse na rádio, como é que eu ia falar? voltei aqui, assim, né? Você fala, Voltamos né? agora, nós bem continuamos rápido, aqui né? a conversa com a comunicadora da Rádio Atlântida FM ou da Rádio na Eldorado TV, FM. como é que você falaria? Vamos lá, calma aí. Vamos lá, como é que você falaria? Volta. Continuamos agora com o nosso bloco aqui, estamos batendo um papo aqui com o Mano, falando sobre comunicação, sobre jornalismo. Como é que é ser entrevistada, Lise Burgo? É muito mais complicado do que a gente fazer entrevista, É uma né? merda, Agora né? você me diz que eu tenho razão, não tem? É uma merda ser entrevistada. Eu prefiro muito mais fazer entrevista do que ser entrevistada, É né? muito mais gostoso você fazer pergunta para as pessoas, né? Muito mais gostoso, até porque você coloca elas na cilada, né? Tá, vai. 15 anos em Floripa. 15 Decide vir anos. para Criciúma daí? Não, aí eu fiquei em Florianópolis, trabalhei na TV um pouco e aí posteriormente eu voltei para Criciúma, estava já com a minha... Aí eu engravidei logo em seguida em Florianópolis, tive a Bruna, meu bebezinho, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo junto lá. Tudo junto, assim, pancadão. E aí eu voltei para Criciúma e comecei a fazer a faculdade, sim, de jornalismo, porque eu decidi que eu queria ser jornalista por meio desses jornais que eu comecei a apresentar e depois de eu levar tantas broncas para ser uma jornalista de televisão, eu decidi seguir para não sorrir tanto, ou sorrir menos, ou sorrir só nas horas necessárias. E aí eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, acho que eu estava no 2º semestre, eu comecei a trabalhar numa confecção com a minha irmã, com a Cristiane. Nada a ver. Nada a ver, fui trabalhar na gerência de uma loja de confecção. E aí que eu comecei a trabalhar, acho que um pouco da Liz gestora, né? E aí depois trabalhei um pouco numa rádio Morro da Fumaça, por prazer, assim, porque é uma paixão, né? Comecei a fazer as duas coisas. Fala para quem está em casa que é por dinheiro, não é, né? Não, cara, falo que é só por paixão, sabe que assim, não tem... Você conheceu jornalista rico ou eles não existem? Existem jornalistas ricos, mas eles ou estão em grandes emissoras ou eles fazem outra coisa que é alinhada ao jornalismo, mas não o jornalismo puro de Não o redação. jornalismo, assim. Esse Não, aquele que rala ali.
Ele vai, É amor, mas ele né? não vai morrer de fome, não. Não, mas é amor esse. É né? amor, e é um amor tão Ninguém grande, entende, né, né? Lise? Ninguém entende a cabeça do entende, jornalista, né? gente, é uma coisa assim... Por isso que às vezes tem aluno, professora, será que dá para ganhar dinheiro com jornalismo? Eu digo assim, olha, dinheiro eu não sei se você vai ganhar, mas que se você gostar de fazer isso, você vai amar tanto, vai ser tão bom, você vai ser tão feliz na sua vida. E ninguém vai entender. Vem cá, daí ficou na confecção e... E aí, posteriormente, eu acho que eu estava na segunda fase do curso de jornalismo, surgiu uma oportunidade de um freela de repórter na RBS TV, freela de 3 meses. Tudo assim, começa tudo assim, né? Tudo assim. Aí eu peguei, vou lá, vou encarar. Fiz o freela, fiz o É óbvio piloto, que passei. passou, é óbvio, né? Passei e posteriormente, eu acho que não deu nem um mês, já fui contratada. Gostaram bastante do meu trabalho, Você já tinha graças a experiência, Deus. né, Lise? Já tinha, acho que experiência. eu já tinha, assim, mais experiência do que o que estavam fazendo também o piloto e por mais que algumas coisas eles soubessem um pouco mais da questão prática, mas eu pegava muito rápido as coisas, né? Que é feeling, né? Vida. Vida, acho que a vida ajuda bastante. Claro que depois a gente tem que aperfeiçoar né, esse dom que a gente tem, né, estudando e aprendendo sempre mais. E né? a faculdade, a coordenação do jornalismo, entra quando? Então, aí eu fui para a TV, fiquei lá como repórter um tempo, logo já me colocaram para apresentar o Bom Dia Santa Catarina. Show de bola, hein? Fiquei 4 anos no Bom Dia Santa Catarina, na época eu fazia faculdade junto. Que hora que você começava a apresentar? Eu começava às 6 da manhã, mas eu acordava às 5, mas eu chegava da faculdade, era 00:30, 1h. É por isso que ninguém entende o jornalista, ó. Se você vai explicar a sua vida, ninguém entende. É vida louca. Ninguém entende, cara. Dorme 5 horas por noite, vai acordar às 5 da manhã. Quem é que acorda às 5 da manhã? Não, eu com filha pequena, aquela Deus confusão, assim. Ai, mas era sempre tão prazeroso, tão prazeroso. Mas você ficava o dia inteiro no jornal? Eu ficava o dia inteiro na TV, almoçava em casa, né? Mas ia pra TV, de manhã apresentava o Bom Dia Santa Catarina às 6 da manhã, chegava às 5. Que hora E você aí, ia? Ficava até que hora? 11? Eu ficava até às 6 da tarde. Mas aí saía às 11 da TV e almoçava ao meio-dia? Saía às 11, eu deixava, porque daí eu produzia matérias para o Jornal do Almoço. Eu tinha que fechar o Bom Dia, deixar a matéria pronta para o Jornal do Almoço e aí à tarde eu tinha que já produzir o Bom Dia do outro dia. Então era bem corrido. Muita matéria nacional? Emplacou? Algumas Isso pro matérias. Eu jornalista tive a é oportunidade de trabalhar na Globo em Bauru. Eu recebi um convite. O meu auge na televisão foi em função de uma situação, de um desastre, digamos assim, que foi o furacão Catarina. Infelizmente, a minha projeção veio em coberturas nacionais a partir do furacão Catarina. Eu apareci muito em rede nacional, entrando ao vivo, fazendo matérias. Medo. Muito medo para entrar ao vivo? Sim, bastante, bastante. Eu me lembro que aquilo me consumia muita energia, assim, eram, sei lá, 1 minuto de vivo, 40 segundos, Que era a eternidade. assim, mas era uma eternidade, gente. Ô, Lise, aquele delay do começo é só o medo de quem está falando, né? Não é nem o delay da tecnologia, né? Não, é tudo. Aquele delay, acho que é o tempo do jornalista... É o tempo de ele falar assim, ó... A alma volta pro corpo E ali, agora, né? treinei pra caramba, eu não vou errar, vamos Como é que é, lá. Lise? Tem que ler o texto 1000 vezes antes, como é que é? Eu não tenho facilidade de decorar as coisas. Tem pessoas que têm Como é que muita você faz? facilidade. Eu tento entender o texto e eu pego 3 palavras que vão me conduzir uma estrutura, uma narrativa lógica. E por meio dessas 3 palavras eu construo a minha fala. Porque se eu for decorar, eu vou esquecer o nome, alguma coisa, porque eu Tá, mas já me esqueceu atrapalho. muito o nome. Já. Nossa, já errou o nome no ar, esqueceu, vai. Já, Gafe, vai. Já já. levou balão, tudo. Acontece de tudo. Jornalismo é assim. Acontece de tudo. No jornalismo é todo dia. O jogador de futebol não tem o auge da carreira dele, que às vezes ele vai lá num jogo e ele não tá legal. Ele perde aquele gol, Ele né? perde o pênalti, ele perde o gol. O jornalista é a mesma coisa, tá todo dia. Você imagina, você tá na rádio todo dia. Ali. Pô, de vez em quando algum furo vai acontecer. Não todo tem dia um como. monte. Eu nem dou bola. Então o negócio é não sofrer com aquilo, porque é humano. Sai com a urina, né? Vambora. Vai embora. A vida sabe? segue. E tem situações também que te colocam em sinucas de bico. Eu tenho uma situação muito engraçada, que graças a Deus não tinha YouTube na época para estar registrado, mas assim, eu fui cobrir vivo em Laguna, Vivo que Carnaval. você fala não é que você vai cobrir gente morta e viva. Não, Explica para quem tá em desculpa, casa. por favor. Vai, que ninguém sabe. Não, eu fui fazer entradas ao vivo
no Carnaval de Laguna, que a Globo faz giros, né? No Que Carnaval. roubada, que roubada aqui. Roubada Isso geral. Isso é a pior roubada que tem. Vai. Roubada. Só tem bêbado, gente vomitando em ti. E aí, uma gritaria. Como Laguna era o carnaval mais famoso de Santa Nossa. Catarina, eu fui pra lá, né? Pra linha de Você gosta de carnaval, fogo. Não gosto muito, não. O que acontece? Alguns vivos me colocaram na avenida, ali no meio da bagunça, eu levei aquela spray na cara. Ao vivo? Ao vivo. Que merda. Né? Tipo, me empurraram. Imagina, cara. Beleza, mas a pior você não sabe o que aconteceu. A pior foi assim, aí havia um programa, havia o Estúdio Santa Catarina aqui, e havia um no Rio Grande do Sul, que era o mesmo programa, só que era o Estúdio do Rio Grande do Sul. E eles cismaram lá que eu entrasse ao vivo de Laguna, no meio da multidão, e que eu selecionassem alguns gaúchos, e que eu perguntasse para esses gaúchos por que os gaúchos gostavam tanto do Carnaval de Laguna. Eu falei, galera, tudo bem, eu vou entrar, mas só porque vocês estão bêbados. Não, mas organiza, pega uns aí que você acha que tá mais assim, sóbrio. Eu avisei. É óbvio que isso não vai dar certo. Eu avisei. Eu posso falar palavrão claro, aqui? Por favor. Pode ser? No meu programa só um pode. que eu vou Pode falar. Juro, só um. É que o meu canal do YouTube já nem é mais Friendly Family, aquela história lá, já tem tanto palavrão que o YouTube já me corta, então pode falar. Então, aí eu reuni um pessoal assim, gente, a gente vai entrar ao vivo agora para o Rio Grande do Sul e eu vou perguntar para vocês por que o Carnaval de Laguna é tão legal e por que vocês vêm para cá. Ok, entrei. Vamos com Lise Burgo, em Laguna, Santa Catarina. Lise, como é que está a festa aí em Laguna? Olha, aqui Laguna é um dos carnavais, né, mais frequentados de Santa Catarina. Em média, triplica o tamanho da população da cidade. E grande parte desse público vem aí do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu estou aqui, né, com uma turma aí que veio aqui de Porto Alegre conferir o carnaval. E aí, pessoal, eu queria saber de vocês, por que os gaúchos vêm para o Carnaval de Laguna? Aí eles gritaram assim, porque aqui só tem puta! Todos juntos? Todos. Ao vivo? Ao vivo. E a cor. E aí, o que eu fiz? Eu virei pra câmera e falei, bom, pessoal, carnaval, todo mundo um pouco mais animado, né? Eles querem dizer que as pessoas aqui são um pouco... Não lembro o que eu falei, que eu tive que sair daquela sinuca de bico de qualquer jeito. E o pior, sabe o que foi, mano? É tu escutar a gargalhada do pessoal aqui no teu retorno. Tipo assim, rindo, que a vontade de dizer assim, vão tudo... Pessoal da Central, né? Claro, né? Zoneando contigo. Claro, contigo. me zoneando. Tipo assim, eu fiquei muito... E aí todo mundo rindo. E, enfim, tive que resolver aquela situação, assim, mas foi... Mas depois eu ri, né? Depois eu ia fazer o quê? Eu já não tinha como voltar. Tá, da história toda foram 12 anos de coordenação de jornalismo na SAT. Aí depois eu recebi o convite, eu fiz pós-graduação, entrei um pouco nessa área de acadêmica, fui estudar. E aí pintou essa oportunidade, gestão também, cursos de gestão, e pintou essa oportunidade, então, de abrir o curso de jornalismo da SAT. Você abriu ele? O Ney Manique criou o projeto. Na verdade, aqui em Criciúma, todo Ney Manique criou alguma coisa. Né? O Ney Manique, ele é muito... Ele só não vem aqui, tá? Eu já convidei mil vezes. Ele não gosta muito de ele não quer sair da caverna dele. Eu falei que eu faço até uma caverninha pra ele. Isso, ele falou que ele é ermitão, assim. Mas, enfim, respeito ele. E ele criou, ele foi o mentor. Só que a forma como ele criou o curso era de 3 anos e meio e o MEC não aprovou. E aí tinha que ser obrigatoriamente 4 anos, algumas disciplinas tinham que ser mudadas. Enfim, eu não tinha experiência nenhuma, e aí o Carlos Antônio Ferreira e o Fernando Zancan, pelo fato de eu ter a experiência como gestora já na RBS e toda a minha trajetória na comunicação, me fizeram esse convite de eu assumir a coordenação, com que eu continuasse o projeto, e eu tinha, acho que menos de um mês para mudar o currículo. Que legal. E eu e o Carlos quebramos a cuca. Deu certo? A gente conseguiu. Deu certo. Deu. Olha, Deus ajudou muito, mas a gente também trabalhou bastante. Como é que você está enxergando o jornalismo neste momento? O jornalismo está no auge agora com a pandemia aí, com o coronavírus. Para tudo que é lado, para o bom, para o ruim, para tudo. Sabe qual é a profissão hoje mais importante depois dos médicos, enfermeiros? A comunicação. A comunicação. É graças à comunicação que as pessoas estão sendo informadas do que realmente está acontecendo. Por multiplataformas, multimeios, ela pode ter acesso. Né? Eu não gosto do que tal emissora fala. Ok, tem a outra. Tem mais 30, né? Tem mais 30.
né? Você não gosta, não vê, né, Lígia? Não vê, troca o canal, muda, Chama audiência, muda o dial, isso, né? Quem não gosta da audiência pro outro. Né? troca a plataforma, enfim. Mas assim, eu vejo como... Eu assisto todos os jornais, vejo São Paulo, Porto Alegre, eu assisto tudo, assim, para ver o que está rolando. E eu acho que a comunicação hoje, eu digo que ela é o grande soldado antes de chegar na área da saúde. Então, nós comunicadores temos esse papel fundamental de estar informando, de alertar a população dos riscos, dos cuidados que devem ser tomados, para que eles não cheguem ao ponto de ter que ir para o hospital, sabe? Eu acho que o jornalista hoje, ele está no auge da sua carreira. Auge é ter você aqui comigo. Ah, querido, obrigada. Fiquei Obrigado. tão feliz que você me convidou. Eu fiquei muito feliz. Você estava na minha lista faz tempo para você vir aqui. Lígia, obrigado pelo carinho. Obrigada. O pessoal te segue nas redes sociais? Tem Instagram lá? Eu tenho. Faz ou não? Você não tem cara de ficar atualizando muito, não. Não, eu sou bem relaxada, assim, eu não tenho muito saco, sabe, mano, de ficar atualizando. Bota uma bobaginha ou outra. Você é do old school, né? Você gosta que os outros façam as coisas pra você, né? Você é do outro estilo de jornalismo, não é desse novo, né? Outro papo. E talvez eu acho que eu também não tenha aqui. Às vezes tem coisas que eu prefiro ficar quieta, não preciso comentar. Lise porque... Búrigo com Y? Não, L-I-Z-E. L-I-Z-E, Lise. Exatamente. Lise Búrigo. Nome oficial, registrado. Lise, obrigado pela presença. Eu que agradeço, tá? Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, achando ou não importante, a profissão do jornalista, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.